O capítulo 8 e 9 de Hebreus. Encerramos o 7 semana passada. Capítulo 8. Vamos iniciar lendo os versos 1 a 5 de Hebreus 8. Ele continua fundamentando, aquilo que ele já vem afirmando há um tempo. No verso 1 diz assim: o mais importante do que estarmos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Amém? Senta no teu lugar, vamos retomar aqui o assunto que nós estávamos, encerrar, entrar no novo. Nós acabamos o capítulo 7, na verdade capítulo 6, 7 e 8, é o que eu falei para vocês. Ele está fundamentando essa coisa do sumo sacerdote Jesus, aquilo que determinava na lei, a partir do que também disse o Salmo 110, não de nenhuma linhagem, um sumo sacerdote de nenhuma família terrena, mas um sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem linhagem sanguínea, Nós já meditamos também o porquê dessa comparação entre Jesus, aquilo que Jesus fez, e os sacerdotes judeus, daqui. E no capítulo 8 nós vamos caminhar mais um pouco nisso e adentrar no 9, que o texto vai aumentando, fundamentando sempre quem é Jesus Cristo, qual foi sua obra, quem é o Senhor em nossa vida. Muito importante, isso é fundamental, porque a gente às vezes acha assim, mas as religiões vão se perdendo no caminho, e Jesus vai ficando aí na estrada, A gente vai indo para uns cantos aí que Jesus fala, não é por aí não, é por aqui, a gente vai indo, mas enfim, o texto nos ajuda. E ele começa dizendo o quanto é importante que a gente tenha isso. Quão importante, mais do que tudo que foi dito, é saber que nós temos um sumo sacerdote no céu, intercedendo por nós. Isso é fundamental, e mais porque diz que toda a estrutura que Deus ordenou a Moisés para construir o santuário, essa estrutura que previa o sacrifício dos sacerdotes, mas nada mais era do que uma cópia do santuário celestial, o texto está dizendo aqui, interessante. Mas veja, é um esforço, e todo esse esforço nada mais é do que essa preocupação do texto, volto ao tema, de construir na cabeça de ex-judeus que se converteram a Jesus, que agora estão sem templo, que agora não tem sacerdote, e aí Jesus seria esse lugar de adoração. A palavra está construindo isso, o lugar da nossa adoração é Jesus Cristo, independente da religião. Isso é que o texto está se esforçando. No verso 6 e 7, ele vai dizer assim, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles aqui na terra. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga aliança, sendo baseada também em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar outra. Então veja, o sistema sacerdotal judaico aqui terreno foi ordenado por Moisés, que recebeu de Deus no Monte Sinai, o texto ele respeita muito toda a história do povo judeu, Moisés no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei, aquele sistema tal. E esse sistema recebido é uma cópia daquilo que é no céu, da vontade que está no céu, mas o que é no céu é muito superior. Assim como é muito superior à aliança que é feita nesse santuário celestial. É superior à aliança que aqui existia na terra. A aliança que Cristo fez é muito maior, é muito mais importante. E aqui o tema que nós já falamos volta, Em Cristo, então, a antiga aliança, feita onde? Quando foi dada a lei para Moisés, foi estabelecida uma aliança com o povo, ela deu lugar a uma nova aliança, que ela é feita a partir do sangue de Jesus derramado na cruz.
Deus estabeleceu não vou entender aqui o que é uma aliança. Inclusive, já lembrei, é isso que Jesus fala na Santa Ceia. Esse é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês, ok? Mas o que é uma aliança? Bom, aliança é um pacto. Quem é casado aqui fez um pacto com a sua esposa, sim ou não? É um pacto entre as partes, é um tratado entre as partes para alcançar uma finalidade. A gente quer constituir uma família, então a gente faz uma aliança. Né? O anel simboliza uma aliança, né? Na verdade isso aqui não chama aliança, é um anel, que simboliza essa aliança que é feita entre duas partes. É feito um pacto, então, entre duas pessoas para atingir uma finalidade. Então, a palavra de Deus diz, em toda ela, que Deus é um Deus de alianças. Deus sempre fez aliança na Bíblia. Ele é uma forma dele. Desde a criação, Deus fez aliança. Por exemplo, Deus fez aliança com Noé. Lembram disso? Faço uma aliança com você, o arco-íris é uma aliança. Deus sempre fez aliança, ele não parou, ele fez aliança com Abraão, ele transferiu para Isaac, ele fez aliança com Jacó, com toda a linhagem do povo. Deus faz alianças, ele faz pactos conosco, com a criação. Ele quer estabelecer esse tratado, porque ele tem um objetivo, ele quer alcançar um objetivo, tal qual uma aliança que vocês conhecem aí, esse pacto que ele quer fazer. Deus vem e assume compromissos conosco. Eu quero algo da parte de vocês, eu quero que vocês me ajudem em algo, eu quero que vocês sejam instrumentos de salvação. E com isso ele também propõe uma aliança entre nós, é isso que Deus faz. Se vocês me obedecerem e seguirem os meus caminhos, eu serei o seu Deus. Isso é uma constante no Antigo Testamento inteiro, é uma promessa. Eu vou cuidar de vocês. Aí tudo bem, porque eu serei o Deus de vocês, se vocês fizerem essa aliança comigo, se vocês fizerem esse pacto comigo. Agora veja, Deus havia estabelecido a lei, e ao estabelecer a lei, ele deu os 10 mandamentos, e depois isso virou um monte de preceitos, porque também tem o Senhor, ele assumiu, não só ele deu a lei que dizia o que ele esperava de nós, o que ele esperava das pessoas, mas ele também assumiu compromisso com o povo, porque ele é um Deus que se aliança, que faz aliança. Só existe uma aliança quando ambas as partes assumem compromisso. Não dá para você ser de uma parte só, senão não tem uma aliança, né? Você tem uma coisa aí, uma opressão, mas não tem aliança. As duas partes têm que combinar. Então Deus fez um trato conosco. E se nós cumprimos a nossa parte, Ele vai cumprir com a dele. E foi assim com a antiga lei. Mas essa aliança que foi feita a primeira, ela passou. Por quê? Porque Deus fez aliança com o povo de Israel, Deus honrou as suas promessas, a sua parte, mas o povo não honrou. O povo não foi legal. E é por isso que essa primeira aliança, o texto está dizendo aqui, ela passou. Quer dizer, eu vou ler mais um pouco para vocês irem entendendo. Depois no final a gente comenta, mas só para você ir construindo comigo. Porque ele vai dizer assim, ó, Deus, porém, achou o povo em falta. Ou seja, desonraram a primeira aliança que foi feita. E por isso, disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, será uma nova, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles. Ou seja, aquela primeira aliança desandou, o povo não honrou, Deus se afastou. Esta é a aliança que eu vou fazer com a comunidade de Israel depois daqueles dias que eu ainda vou fazer, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei no seu coração. Antes Deus colocou a lei dele aonde? Em pedras, os 10 mandamentos. Depois os outros preceitos foram escritos em papéis, preceitos legais. Agora não, eu vou colocar a minha lei na sua mente e escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele está se aliançando aqui. Ele está propondo de novo um acordo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, olha o que o texto de Hebreus diz, ele tornou antiquada a antiga, a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ele está dizendo aquilo que foi feito antes, que foi prometido por Moisés, em Moisés, desandou, não deu certo, o povo... Então essa aliança passou, e Deus prometeu em quê? Aonde? Lembra que nós lemos semana passada? Jeremias 31. Quando o povo está em Jeremias, desandou total, porque o povo de Israel estava... O inimigo veio, os babilônicos vieram, no século VI, invadiu, destruiu e levou embora preso a corte para o Egito.
a Babilônia, para o exílio. E aquilo foi uma destruição total. O que o povo ganhou com isso? Veja, no momento em que Deus disse que estava sob aliança, essa aliança tinha desandado. A antiga aliança, o pacto feito entre as partes, foi desonrado por uma das partes pelo povo. Inclusive esse povo que desonrou o pacto, desonrou a aliança, acabou preso no cativeiro babilônico, sem terra, sem casa e sem Deus, sem esperança. Deus saiu do meio deles. Deus abandonou. É isso que o texto está falando. Foi nesse contexto do exílio, quando o povo está lá, quando a invasão veio, que Deus manda Jeremias falar. Deu errado, né? Mas haverão dias, vai ter um tempo que eu vou fazer uma nova aliança. É lá nesse contexto do exílio que Jeremias faz. Uma nova aliança, não vai ser mais baseada em leis escritas, nem em pedra, nem em papel, nem nada, mas escrita nos corações daqueles que me são fiéis. Nós temos que compreender isso, porque senão não temos nada com Deus. Hoje você vai entender isso em nome de Jesus. A nova aliança que Deus está fazendo não precisa ser lida e ensinada, porque não é uma coisa escrita num livro. Você pega a Bíblia, lê, né? Aquilo te ensina, você aprende. Não precisa ser ensinada, porque todo mundo já vai saber. Por quê? Porque vai estar escrita nos seus corações, aqui dentro. A pessoa vai... Agora veja, como assim vai estar escrito aqui dentro? O que acontece é o seguinte, a primeira lei foi baseada num texto, em leis escritas, mas a segunda não é baseada em nada escrito. A segunda é baseada onde? Em uma pessoa, a saber, Jesus Cristo. A nova aliança que Deus faz não é baseada em leis e livros escritos, mas é em uma pessoa. Por isso não adianta dizer que leu a lei, que conheceu, que decorou. Precisa o quê? Viver. Porque não é mais um conjunto de leis, é uma pessoa. Deus desafia, sim ou não? Essa aliança que o Senhor fez nova é diferente. E nós temos que entender isso. Jesus é o pacto. Jesus é o tratado de Deus para as nossas vidas. Por isso que Ele é o verbo. Ele é o verbo vivo de Deus em pessoa. O que Deus tem para falar para você, Ele não mandou num livro, Ele botou na vida de Jesus. Tudo que Ele tem que dizer para você está na vida de Jesus. Naquilo que Ele falou, naquilo que Ele foi, naquilo que Ele viveu. Porque Ele é essa aliança. Não é mais a lei que nós temos que conhecer para honrar o pacto, mas é Jesus. Não será mais ser um conhecedor da lei, de conhecer a Bíblia decorada, de ter versículos decorados. Não é a lei, não é decorar leis que vai nos colocar no centro do coração e da vontade de Deus, mas ser sim um imitador de Jesus Cristo. Eu estou aqui falando o que significa ser um cristão. Vai tomando posse aí, em nome de Jesus. Porque até hoje a gente não entende isso. Tem que ser um imitador de uma pessoa. Aí eu não sei se você está entendendo esse pacto, né? A mudança que houve da antiga aliança para a nova. E nós temos que tomar isso para nós. Quer dizer, depois de Jesus Cristo, estaria estabelecida uma nova aliança. E assim, para honrar, não precisa abrir um livro dizendo isso pode, então eu vou fazer. Isso não pode, não vou fazer. Não, Bíblia não é isso. Deus não é um pacto moral. Não é um conjunto de leis para obedecer e o que você pode e o que não pode. Não é isso. Para honrar a aliança com Deus, nós temos que tomar sobre nós a vida de Cristo. A vida de Jesus. Aprender dele e tomar sobre ele. Ele faria parte do que nós somos. Nós temos que interiorizar isso, a nossa essência, o nosso interior. E segundo Hebreus aqui, não só essa antiga aliança baseada na lei foi antiquada, mas desapareceu, porque depois que Cristo veio, Ele estabeleceu uma nova baseada no seu sangue. Acabou. Não tem mais. Se somos cristãos, não tem mais. O povo evangélico que vive aí idolatrando Israel, que Israel vai vir, não sei. Nós temos que entender aqui o momento que nós estamos lendo. É um novo momento. Deus espera novas coisas. A questão da lei desandou. Veja como ele chega no capítulo 9. Ele continua. O Melquisedeque ficou para trás, tá? Agora nós vamos entrar no negócio da aliança aqui. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário aqui na terra. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamava-se lugar santo. Estava ali o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás, no segundo véu, havia a parte chamada lugar santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para incenso, a arca da aliança, totalmente revestida de ouro, e nessa arca estava o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Ele está descrevendo aqui o quê?
o tabernáculo que Deus mandou construir na lei. Sobre a primeira aliança, então, como era a ordenança para ser dentro do templo de Jerusalém, no primeiro tabernáculo, depois do templo de Jerusalém. Porque na determinação que Moisés dera para construir, em Êxodo 25, vamos construir um tabernáculo para Deus, era para construir um tabernáculo e nele haveriam 2 lugares santos. Isso é importante para fundamentar aqui o que ele vai falar de Jesus. 2 lugares santos. Um, mais à frente, que ficava o candelabro de 7 velas, que é aquele menorá que vocês conhecem, que toda igreja evangélica adora, né? Botar o diabo do menorá ali, lá no templo tinha. Tinha uma mesa, que segundo o Êxodo 25 era uma mesa de acácia, madeira, toda revestida de ouro. Sobre essa mesa estavam os pães da presença, ou os pães da propiciação. O que é isso? Eram pães da presença, porque simbolizava a presença de Deus, ou simbolizava um Deus que é sempre presente para alimentar e suprir o seu povo. Olha que bonito isso. Aqueles pães simbolizavam que nós nunca vamos estar sem, nunca vai faltar, porque Deus vai suprir. Eram esses pães que tinha sobre essa mesa revestida de ouro. Esses pães eram 12 pães, 2 montinhos de 6 pães que ficavam ali, e ficavam expostos naquela mesa por uma semana. E no final da semana, o sacerdote entrava ali naquele lugar santo e comia aqueles pães. Isso era um ritual. Quem se lembra aqui quando Jesus foi questionado por fariseus, que os seus discípulos estavam andando com ele, catando espigas e comendo, justo num sábado. Seus discípulos não sabem que não podem trabalhar no sábado, estão catando espigas e comendo. O que Jesus falou? Marcos 2:25. Jesus respondeu assim: vocês nunca leram o que fez Davi, quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Jesus disse: nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. É disso aqui que Jesus está falando. Dentro do templo de Jerusalém tinha esse lugar santo, com esta mesa, com esses pães, e Davi, passando fome, foi lá com os seus soldados e comeu os pães que cabia só aos sacerdotes. E Jesus vai dizer: o que é mais importante, a vida ou a santidade aqui do templo? O que importa mais para Deus, o sábado ou a vida? Então veja, a ordem que estabeleceu a primeira aliança tinha mais um lugar. Que lugar? Um lugar santíssimo. Eu estou descrevendo aqui 2 espaços dentro do templo, do tabernáculo. Esse lugar era um pouco mais atrás e ficava separado por um véu, aliás, um véu que se rasgou de cima e embaixo quando o Senhor faleceu na cruz do Calvário. Vocês conhecem a passagem? Quando Jesus suspira, quando ele entrega o seu espírito, o dia vira noite, tem um terremoto, e a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Que véu? Esse aqui, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que era um outro lugar que tinha atrás. Por trás do segundo véu havia o lugar santíssimo, onde se encontrava o altar e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Na arca estava um vaso contendo maná, a vara de Arão e as tábuas da aliança. Isso ficava num lugar no templo, chamado lugar santíssimo, ou o santo dos santos. A gente gosta de louvar o santo, é esse lugar. Só para você entender aqui. Como parte da lei que estabeleceu a primeira aliança, então existiam 2 lugares santos. Um santo e um santíssimo. Esse lugar santíssimo era a morada do próprio Deus. Segundo eles, era ali que foi construída uma casa para Deus habitar. Onde é que Deus habitava? No santo dos santos. Quem entrava nesse lugar? Ninguém. Leia o verso 5. Você está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Estão? Acima da arca estavam os querubins, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe ficar falando detalhadamente. Nós estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam no lugar lugar santo do tabernáculo para exercer o ministério, comiam os pães e tal. No entanto, no lugar, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Eles não entravam, só o sumo sacerdote entrava lá, apenas uma vez por ano, nunca antes, sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo, pelos pecados do povo que tinha cometido algum pecado por ignorância. Então veja, os sacerdotes tinham acesso ao lugar santo, à mesa, aos pães, e eles oficiavam ali. O lugar santíssimo ninguém entrava. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá, e nesse lugar estava a Arca da Aliança, a presença de Deus. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e aliás dizem que ele entrava lá amarrado numa corda.
Porque se por acaso, ali era a presença de Deus, você sabe que no Antigo Testamento ninguém chega na presença de Deus sob pena de cair morto, sim ou não? O pai de João Batista recebeu um anjo, e ele entrou nesse lugar, ele recebeu um anjo, a visita de um anjo, e as pessoas falaram, ele morreu, ele está demorando, ele morreu lá dentro, vamos puxar ele. E ele ficou mudo, porque o Senhor apareceu a ele. Mas veja, ele estava amarrado numa coisa, que se ele cair lá morto, a gente puxa ele de volta, porque ninguém podia entrar nem para pegar o cadáver. Para vocês terem uma ideia como era essa coisa para eles. Então o sumo sacerdote não entrava antes de oferecer o sacrifício. Ele não podia entrar sem oferecer o sacrifício. Primeiro por ele mesmo. Por quê? Porque ele era daqueles que ofereceu o sacrifício, pediu perdão dos pecados e ia para casa pecar de novo. Depois voltava para oferecer o sacrifício e voltava para casa para pecar de novo. Então, ele antes de entrar lá, que não era besta nem nada, ele ofereceu o sacrifício por ele mesmo. Por quê? Pedia perdão a Deus. Porque como é que se chega na presença de Deus de qualquer jeito? Não chega de qualquer jeito. Para entrar ali, ele tinha que ser. Então ele ofereceu o sacrifício para perdão dos seus pecados e depois ofereceu o sacrifício para o perdão dos pecados das pessoas que cometeram algum pecado por ignorância, diz o texto. Por que por ignorância? Porque o texto já está fundamentando isso que eu já estou falando para vocês. Essa religião do lado de fora, exterior. Essa religião que oferecia um sacrifício porque cometeu um pecado, entendia que Deus tinha perdoado, volta para casa para pecar de novo, depois vem fazer um sacrifício. Essa religião, quem acha, isso é uma religião sem consciência do que Deus espera de nós. É uma religião de um tempo que o povo era ignorante. Porque quem acha que Deus recebe um sacrifício desse, que Deus concorda com isso, é ignorante. Deus não tem nada com isso. Esse aí não sabe nada de Deus. Esse tipo de sacrifício não funciona, não consegue perdão nenhum. É isso que o texto está querendo dizer. Verso 8, vamos ler mais um pouco. Eu já paro de ler, tá? Vocês estão cansados ou não? Só para vocês entenderem. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Lá naquela forma, o Espírito Santo ainda não revelou o caminho realmente para alcançar esse lugar santo dos santos, esse lugar santíssimo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Aquilo que eles faziam não os purificava diante de Deus, não deixavam eles de consciência tranquila. Eram apenas prescrições que tratavam de comida, bebida, de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas antigamente. Até quando? Até que chegou a nova ordem. Quem é a nova ordem? Jesus Cristo. Tudo aquela religião, perdeu sentido. Ela não purificava ninguém, ela não deixava ninguém de consciência tranquila. As pessoas falavam, não sei não se eu estou, né? Eu vou lá, volto, peco, estou condenado de novo, estou salvo, não sei, Deus me perdoa, não sei, volta para oferecer o sacrifício de novo. O texto de Hebreus diz, dia após dia oferecendo sacrifício. Isso não melhora a vida de ninguém. Essa religião não resolve. Essa estrutura religiosa sacerdotal, baseada no sacrifício da antiga aliança determinada na lei, não funcionou. Não deu certo, porque o pacto foi quebrado. E o povo virou o quê? Um povo legalista. O que é um povo legalista? É um povo baseado em leis escritas. Aquilo é literal. É só aquilo que serve. Cumpre uma tabela exterior. A roupa, o filactério, o chapéu, né? A comida, a bebida, o altar, tudo fora. E dentro? Vocês vão entender que ele está construindo o texto uma diferença entre aquela religião que a gente exerce e aquela religião que agrada a Deus. Coisas estabelecidas, porque não estavam conseguindo atingir o caminho que queriam atingir. Que caminho é esse? O caminho do coração do Senhor. Isso não estava mais sendo aceito por Deus. O caminho que levava para o lugar santíssimo da presença do Senhor. Eles não estavam mais alcançando isso. O sacrifício do sacerdote era em vão. Não estava mais funcionando. E aí, presta atenção, o texto diz que é uma espécie de uma metáfora isso aqui para os nossos dias. É uma espécie de comparação aqui. E eu acho isso interessante, porque isso diz respeito à nossa vida. Por quê? Porque ele está dizendo isso. Uma religião baseada em sacrifícios legalistas, exterior, não pode dar a ninguém uma consciência perfeitamente limpa,
Porque nada disso nos coloca nesse lugar santíssimo, nessa presença de Deus. Esse caminho não nos leva para lá. Eram apenas, olha o que o texto diz, prescrições que tratavam de comida, de bebida, de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças eram exteriores e foram impostas às pessoas no tempo da primeira aliança, no tempo antigo. Veja como o texto desconstrói a lógica religiosa judaica. E não só, né? De qualquer religião. Baseada no quê? Leis. Leis exteriores. Determinações religiosas. Ordenações cerimoniais. Rituais. Porque, segundo Hebreus, nada disso nos faz entrar na presença dele, que é santa, aliás, que é santíssima. Isso não basta. Não adianta vir para a igreja achando que, eu fui, eu orei, eu fiz jejum, tal, e eu estou... Não basta. Nada disso é suficiente. Isso é importante entender. Por quê? Nós ficamos do lado de fora do lugar santíssimo, sabe? Nós ficamos do lado de fora, porque são exteriores àquilo que quer o santo dos santos, aquilo que ele espera. Deus não está interessado nos exteriores, ele está interessado em corações verdadeiros. Isso é muito importante que você entenda. E eu vou ler mais 2 versículos aqui para você continuar compreendendo comigo. E eu vou te explicar depois tudo isso. Quando Cristo veio, então, como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, não pertencente a essa criação aqui. Que tabernáculo? Esse celestial. Ele volta para os céus e adentra. Ele ressuscita e adentra um tabernáculo celestial, não por meio de sangue de bodes, de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e alcançou e obteve uma redenção, um perdão eterno. Percebe por que ele compara tudo aqui? O que Cristo fez? O caminho da religião está errado, porque o povo quebrou o primeiro pacto, e assim eles caminhavam para a igreja, mas ia lá e não encontravam Deus. Deus não estava, porque eles estão tomando o caminho errado. Os sacerdotes ofereciam sacrifício, mas não alcançavam o perdão. Até quando? Até que ele veio e percorreu um vivo e novo caminho que alcançou o coração de Deus. Jesus Cristo, esse é o vivo e novo caminho. Ele veio e ele percorreu o caminho, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não um terreno, mas um celestial. Ele veio e não ofereceu para Deus sangue de animais ou qualquer sangue, não, ele ofereceu o seu próprio sangue, e ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, de uma forma definitiva, e alcançou um perdão único, perfeito, eterno e suficiente para todos nós. Por isso o texto falou lá atrás, não precisa sacrifício, meu irmão, precisa viver Jesus Cristo. Eu estou fazendo um discurso aqui, eu vou ler mais um trechinho aqui, mas você tem que entender o que significa ser um cristão nos dias de hoje. Porque está uma dificuldade isso. Eu vou ler o verso 13 e 14. Ora, se o sangue dos bodes e dos touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente no pecado, impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, ele purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Se esses rituais todos, Deus acertou, queimava a novilha e jogava cinza em cima dos pecadores, parece que aspergia o sangue assim no altar e tinha que pingar uma gota nele, para ele estar perdoado. Se todo esse cerimonial, Deus aceitou por pura misericórdia, sacrifícios que antigamente o povo oferecia para perdoar os seus pecados, e Deus olhava com misericórdia e realmente aceitava aquilo e perdoava o perdão, tal. Quanto mais depois, quando foi derramado o sangue do seu Filho unigênito. Essas cinzas, esses rituais que purificavam o exterior, e agora ele que ofereceu o seu sangue pelo Espírito Eterno, ofereceu a Deus algo que não tem pecado, sem mácula, sem mancha, algo perfeito, algo sem erro. O pecado entrou na cerimônia religiosa de novo, mas Jesus veio e ofereceu um sacrifício, como está escrito lá, sem mácula, sem pecado, sem nenhuma mancha. Ele percorreu o caminho perfeito que alcança o Santíssimo. O caminho como um ser humano que não se rendeu ao pecado. Esse caminho, um caminho de alguém que se esvazia de si mesmo, se doa por amor aos outros, um caminho de obediência ao que Deus espera.
Esse é o caminho chamado Jesus Cristo. E você precisa entender isso, porque às vezes um caminho baseado no sangue derramado na cruz, e esse caminho que possibilitou que nós de graça recebêssemos a libertação do mal. Jesus Cristo. Somente em Cristo, somente obedecendo a Ele, somente vivendo Jesus Cristo é que nós podemos ter a nossa consciência tranquila. Desculpa, a gente se engana, mas só tem um jeito de você dormir sossegado, porque nele e só nele nós sabemos que Deus nos purificou. É o único lugar de pureza, é só nele, e com ele nós sabemos que nós estamos livres da morte, e com ele nós poderemos viver para servir ao Deus Santíssimo. Isso é muito importante. E aí no verso 15, eu arremato até o 17, diz assim, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados e chamadas, para que ele receba a promessa da herança eterna. Existem promessas novas, uma promessa celestial também, da promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que fez o testamento, pois o testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Bom, eu quero, depois disso tudo, entender com vocês, porque às vezes não, é comum a gente ver pessoas que dizem que são cristãs, e aí eu não entendo se entende o que significa isso. O que significa dizer que você é um seguidor de Jesus Cristo? Que você realmente é um cristão ou uma cristã? Porque dizer isso é o mesmo que dizer que aceita que Ele é o único mediador, né? Entre nós e Deus, amém. Porque é Ele quem fala com Deus em nosso favor, sim ou não? Entretanto, para usufruir desse privilégio de ter Deus intercedendo por nós, sendo essa forma de interceder ao nosso favor, nós precisamos estar aonde? Sobre essa nova aliança. Eu quero que você construa isso hoje. Significa dizer que um cristão e uma cristã é alguém que fez um pacto com Deus, que assumiu compromissos com Deus e Deus com ele. E esse pacto é baseado em quê? Em novena de oração? Em culto? Em igreja? Não, é baseado em Cristo. Não adianta a igreja e a religião se não tem Jesus. O nosso pacto com Deus, se nós somos cristãos, é baseado em Cristo. Isso quer dizer que nós fizemos um pacto com Deus dizendo que vamos viver segundo Jesus Cristo. O que Ele nos ensinou, o que Ele viveu, o que Ele fez. Aqui está a aliança nova estabelecida. Não é no batismo, não é a hora que você aceita, não é, é outra coisa. O primeiro pacto foi feito aonde? Só para a gente entender aqui, através de Moisés, pela lei, sim? E as pessoas tinham que obedecer uma lei para honrar esse primeiro pacto, mas elas desandaram. A lei não resolve. Por que vocês acham que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto? Porque a letra mata, Paulo diz. Por que a letra mata? Porque morreram. A letra mata, mas o Espírito, a lei mata, Paulo está dizendo. A lei matou, mas o Espírito trouxe a vida de volta. O Espírito trouxe Jesus de novo, para que a gente pudesse viver de novo. A sabedoria de sempre de Paulo. O segundo pacto, então, a nova aliança, foi feita no sangue de Jesus Cristo, e para honrar, nós temos que viver a partir do que Jesus foi, senão, nós vamos estar fazendo o mesmo que o povo de Israel fez, o quê? Desonrando a aliança que nós fizemos, quando nós dissemos que nós somos cristãos. Que é o problema. Quem não vive Jesus Cristo, está desonrando a aliança do mesmo jeito que fez os judeus. É para coçar a cabeça. Para honrar essa aliança feita através do sangue de Jesus, esse que foi derramado na cruz, nós precisamos fazer o que Ele fez. O que Ele fez? Ele morreu. Graças a Deus, se você congrega numa comunidade que chama um novo nascimento. Agora, para nascer de novo, você precisa saber fazer o quê? Morrer. Porque se você continua você, não tem Jesus. Se você não morre, não tem Jesus. A aliança está rompida. Ah, estou salvo. Sei não. Ah, mas me batizei. Sei não. Pastor chato do caramba. Então a nova aliança é dos que dizem que aceitam Cristo, daqueles que se submetem a Cristo, aquilo que Ele fez, nos dá uma condição única que o texto diz. Que condição? Nós somos herdeiros de promessas novas de Deus. Ele diz assim, uma nova aliança para os que são chamados, para que eles recebam a promessa de uma herança eterna. Não é a promessa de uma terra, não é a promessa de que vai comprar um carro, não é uma promessa que fez para Abraão, não é uma promessa de uma coisa eterna,
nos céus, de salvação eterna, é uma promessa muito maior. Deus sempre faz, porque Ele é o que Ele é, Deus de aliança, Ele faz aliança conosco, e até hoje essas alianças existem, ela existe sobre a tua vida, e hoje nós vivemos aliançados com o nosso Deus, através de um pacto que nós fizemos com Deus, quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, e quando nós fazemos, não o que fez o povo de Israel, quando nós honramos essa aliança, nós vamos honrar isso, aí todas as promessas de Deus serão sobre nossa vida, você entende isso? Aí as promessas de Deus recaem sobre nós. Que promessa? A promessa de que nós viveremos eternamente com Ele. Eu estou falando aqui de salvação. Isso é maravilhoso. Agora, todos e todas que se rendem a Cristo, que se submetem, que honram o pacto feito na cruz do Calvário, usufruem das promessas e da herança do que foi deixado por Cristo. Ele foi portador de um Novo Testamento. Eu vou morrer, quem morre faz o quê? Escreve um testamento. Sim ou não? Morreu, escreveu um testamento. Você está nesse testamento. O seu nome está lá escrito. Você recebeu por herança esse testamento depois da morte dele. E esse testamento diz que você, estando sujeito a ele, você também estaria salvo. Está escrito lá a teu respeito. Porque o texto diz, testamento só serve para alguém que morre, por isso ele morreu para nos resgatar, para nos perdoar, e deixou esse testamento, o testamento nos dá o quê? Direitos, né? Quando alguém, se o teu tio morrer, e o teu tio é milionário, ele deixar um testamento e colocar o seu nome lá, você vai receber o quê? Um direito a uma grana, sim ou não? Foi isso que Jesus deixou, uma bolada para você, uma bolada eterna, uma vida maravilhosa, uma vida salva. Ele deixou isso de presente. Nós que honramos a aliança que Cristo fez, nós vamos viver eternamente com o nosso Deus. A nossa vida está guardada, a nossa vida é dele, nós somos salvos e salvas. Isso é importante. Não é a nossa religião, não são os nossos rituais, não é patavinda, não é nada. É Ele. Agora tem uma segunda questão aqui que eu quero chamar a tua atenção, que é fundamental, que você precisa levar para a tua casa hoje para entender esse momento da palavra de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas existem aqui duas possibilidades de se relacionar com Deus. Uma exterior e uma interior. Toma posse aí, porque eu não sei se você quer ser salvo. Toma posse aí, porque o negócio é sério. Existem duas possibilidades de você chegar de Deus, uma fora e uma dentro. E aqui o texto diz que isso aqui tem que ser como uma metáfora para as nossas vidas, uma comparação. A grande questão aqui, pelo qual Deus fez uma nova aliança, lógico, Ele primeiro fez uma nova aliança, porque a antiga tinha sido rompida, mas o Senhor decidiu fazer. Por que Ele decidiu fazer uma nova aliança baseada numa pessoa, no sangue do seu filho? Por que razão? Aqui que nós temos que entender. Porque a antiga aliança baseada em leis, que eram lidas, que eram cumpridas, né? Até cumpridas, que não tem nada de errado, mas o erro foi as pessoas começarem a basear tudo nessa obediência cega e literal a um texto escrito, as interpretações daquilo que eles estavam lendo. Isso era vida, e a gente chama isso do quê? De legalismo. Lê o texto, literalmente, tem que fazer isso, está escrito isso eu faço, não está escrito eu não faço. Esse legalismo do que está escrito é o que mata. Por quê? Porque o coração está longe do caminho do lugar santíssimo. Obedece ao que está escrito, mas e aqui dentro? Existem exemplos disso, é muito forte isso na Bíblia. Gente que faz isso e inventa uma religião de fora, uma religião baseada no exterior, uma religião baseada na lei, na roupa, né? No cabelo, no exterior, e julga os outros porque não é igual a ele, e aponta o dedo porque é só a gente que vai para o céu e vocês vão para o inferno. Essa religião é a religião de fora. Por isso o texto diz, eram apenas prescrições que tratavam de comida, de bebida, cerimônias, purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas ao povo para dizer que isso era o caminho que levava ao Deus Santíssimo. Só que não deu certo. Hebreus afirmou aqui, que hoje nós sabemos também disso, isso não nos leva a Ele. Por quê? Porque para Ele não importa o superficial, para Ele não importa a casca, por isso não importa o que nós mostramos para os outros, para Ele importa quem nós somos no íntimo, lá no silêncio do nosso quarto, quem somos nós de verdade diante de Deus, a essência, o nosso coração, o nosso caráter, a nossa verdade, é isso que importa para Deus, isso é Jesus Cristo. E eu quero que você tome posse disso. Possivelmente aqui esteja o maior desvio desse negócio que nós entendemos como religião.
As religiões, as pessoas acham que vão agradar a Deus cumprindo mandamentos que dizem respeito às coisas que vão fora de nós. É no mato, no roubo, né? No adultério, no mito, está tudo bem. Mas é isso que te coloca diante de Deus? Não, isso é um monte de obrigação, que se você não fizer, o mundo vai virar uma desgraça. É o mínimo que você espera do ser humano. É isso que te coloca no lugar santíssimo? Naquele lugar especial? Naquele lugar de salvação? Não. Não podemos cumprir tabela. Esse é o maior problema, inclusive era o maior problema de Jesus quando ele chegou na terra. Porque quando chegou na terra, encontrou o quê? Quando ele veio aqui? O judaísmo. Aliás, como o maior expoente do judaísmo, o quê? Os fariseus. A religião mais legalista que existia, a religião mais cheia de preceitos, cheia de ordenanças, come isso, come aquilo, faz aquilo, dá o dízimo aqui, anda, não pode, sábado não pode fazer isso, você pode andar de sábado, só alguns quilômetros, outros não, você pode carregar alguma coisa no sábado, uma sacola, tantos quilos, cheio de preceitos religiosos, de coisas exteriores. Foi isso que Jesus encontrou, isso que era predominante. Aliás, a religião farisaica, que Jesus diz que ela exercia a sua religião, sabe aonde? Nas praças. Alguém já leu o Evangelho aqui? Mateus 6, por exemplo? Já leu? Eles queriam mostrar para todo mundo que eles eram religiosos e santos e puros. Tanto que eles eram, o nome deles era separados. Nós somos separados desse mundo porque nós somos melhores. E nós temos que mostrar para eles que nós somos. Nós queremos exibir essa nossa pureza. Jesus disse que eles oravam nas praças em alta voz. Que eles acendiam holofotes quando eles davam esmola. Que eles passavam carvão no olho para mostrar que estava com olheira, para dizer que estava jejuando para os outros. Onde é que está essa religião? Fora. Isso aqui Jesus senta a mão. Os religiosos, para Jesus, essa religião da casca, para Jesus é horrível, de aparência. Ele chama isso de hipócrita, né? Hipócrita para nós hoje é uma coisa, mas hipocrisia naquele tempo vem do teatro, o teatro grego. O hipócrita é aquele cara que interpreta um papel no teatro. Quando Jesus chama eles de hipócrita, está dizendo, vocês estão interpretando um papel. É uma religião fora. Vocês estão aí encenando que vocês são servos de Deus. Quem já leu Mateus 23 aqui? Vou ler verso 1 a 3 para você entender o que Jesus está falando. Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei, os fariseus, se assentam hoje na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que eles pregam. Eles fazem, mas eles não vivem. O problema de Jesus é o quê? Eles fazem, eles falam, mas eles não vivem. Dizer e não viver. Quem diz e não vive, é uma religião de fora. Só quem vive exerce aqui dentro. No versículo 5 ele vai dizer assim, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Fazem os seus filactérios bem largos, franjas nas suas vestes bem longas, gostam de lugares de honra nos banquetes, dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças, chamados de mestres. Vocês não devem ser chamados de mestre, porque mestre de vocês só tem um. Queridos, vocês são irmãos e não mestres. Mestre só tem um que está no céu. Tem mestre aqui não. O que Jesus está falando? Jesus e Hebreus, né? Os dois, estão falando o quê? Uma religião que acontece do lado de fora. E isso tem que ser uma metáfora, não. Tem que ser uma comparação com as nossas vidas. Porque o texto nos alerta, parece incrível, mas a gente olha para o mundo que nós vivemos, o mundo religioso, e vê um monte de gente que diz que é cristão. Aliás, o cristianismo tem sido isso. Aliás, como nenhuma outra época. O quê? O cristianismo tem sido uma religião do lado de fora. Que diz que eu sou cristão é a minha roupa, é uma cruz que eu carrego no pescoço, é a minha Bíblia debaixo do braço indo para o culto de domingo, é isso que diz que eu sou cristão? Meu irmão, no Evangelho não tem nenhum lugar dizendo que você tem que mostrar para os outros a tua religião. O Evangelho diz que você tem que mostrar para os outros o teu Deus, não a tua religião. No mundo, sabe o que você tem que mostrar? A justiça, porque é o que importa para Deus, não é a tua religião. A tua religião você vive, tem que viver aqui dentro junto com o Senhor, na tua verdade. E nós temos que compreender isso em nome de Jesus, porque uma religião que diz e não vive, não é uma religião que agrada o Senhor Jesus, é uma religião do lado de fora. Faz tudo para aparecer para os outros, mas não aparece para quem mais importa, para Deus. Isso é um problema. Nós temos que ter muito cuidado com esse mundo de likes, de selfies e de holofotes, de igrejas cheias de holofotes. Nós temos que tomar um cuidado lascado com isso, porque muita gente está confundindo
Um Jesus que não queria nem que dissessem que ele tinha feito o maior dos milagres que Israel já tinha tido notícia, que era curar 10 leprosos ao mesmo tempo. Não se tinha notícia desde Eliseu que tinha sido curado um, ele curou logo 10. E ele falou assim, não conta. Por que ele disse não conta? Ele não queria que as pessoas tivessem uma visão errada dele. Aquilo ali é só um curandeiro. Não, aqui é o Filho de Deus, não é um curandeiro. Um Jesus que não queria nem que dissessem essa milagre, e está confundindo com esse mundo de pessoas que só respiram se recebeu uma curtida no Instagram. A gente está achando que Jesus é isso aí. Não é não. Vamos ler o livro de Hebreus. Jesus não tem nada a ver com isso não. Jesus não tem a ver com esse negócio de aparecer, que a gente adora tanto. Nós precisamos compreender esse projeto de religião baseado em gente famosa. Jesus me falou um negócio. No mais profundo no meu íntimo, não espere que você seja famoso, que você não vai ser nunca. Eu falei, também não quero. Então pode ser que você não vai ser nunca, porque eu não quero. Eu não quero uma igreja de 1000 pessoas. Eu não quero. Se tiver um dia aqui, pode levantar pastor aí, porque eu não quero. Eu não quero fama. Eu não quero holofote. Eu não quero sucesso. Eu não quero dinheiro na obra de Deus. Eu não quero. E Deus falou, tá bom, não vou te dar. Eu não quero esse negócio de muito seguidor, não. Eu não quero Instagram para mim. Desculpa. É importante, as pessoas querem, eu respeito, mas eu não quero. Eu preciso compreender projetos, porque para mim o projeto se chama Jesus Cristo. Não estou aqui dizendo que as pessoas não podem ter Instagram, não é isso, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo que isso é uma coisa e Deus é outra coisa. Então nós só não podemos juntar as duas coisas e falar que é a mesma coisa, porque não é. São dimensões da vida separadas. Lá fora nós podemos ter o que a gente quiser. Carro, dinheiro e tal, mas quando o negócio é Jesus, é Jesus. E eu queria que você tomasse posse disso em nome. O povo da antiga aliança desonrou o pacto com Deus, mas nós não vamos. Porque Deus não desistiu de nós. E por não desistir, o Senhor fez uma nova aliança e nela não existe lei, não tem preceito religioso que serve, porque é isso que isso pode, isso não pode, isso não existe isso. Não existe isso. Você precisa entender Deus. Foi uma nova aliança. Nada pode ser baseado em legalismo, porque a única coisa que importa para Deus é a vida de Jesus Cristo e só ela. Por isso eu não estou aqui para atender preceitos religiosos, o que a religião manda dizer que é certo e errado. Eu estou aqui para entender o que Jesus diz que é certo e errado. Porque para Deus, para mim o que serve é só Ele, é a vida dele. E nele nós temos que basear tudo. A dificuldade disso é que as pessoas lutam muito contra. É que Jesus tirou Deus, eu já falei isso aqui. Jesus tirou Deus do papel, da lei, da Bíblia e botou no coração das pessoas. Onde é que Deus tem que estar? Por que você come e bebe todo mês? Porque Deus tem que estar na tua Bíblia? No santinho, na parede, no crucifixo? Onde é que Deus tem que estar? No teu coração. Por isso você come e bebe. Isso é Jesus Cristo. Esse é o nosso problema com Ele. Essa dificuldade que as pessoas não entendem. A partir de Jesus, nosso relacionamento com Deus não se baseia em nada fora de nós, mas com a verdade do nosso coração, daquilo que nós somos de fato. Aqui tem que estar Deus. E nós temos que entender. Chega desse cristianismo de lei, moral, que pode, que não pode, montando pecado, porque ele fez isso, fez aquilo. O apóstolo Paulo entendeu isso como ninguém. Porque o apóstolo Paulo falou uma coisa assim, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Presta atenção no que ele disse. Porque ele falou assim, eu sou cristão. Vocês querem conhecer o cristão? Olha aqui para mim. Eu sou cristão. E por isso, todas as coisas me são lícitas. Olha, presta atenção aqui. Tudo, para mim, tudo está na lei. Diante de Cristo, eu posso tudo porque eu sou livre. Mas nem tudo me convém. Quem é que diz o que convém e o que não convém? É a lei? É o Cristo que vai aqui dentro. Nem tudo me convém. E aí, presta atenção no que ele diz aqui. Isso aqui é sensacional. Olha isso. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada nesse mundo me domine. De quem é a responsabilidade? Da doutrina da igreja que diz que é pecado, ou é do teu coração que tem que ter vergonha na cara, porque Jesus habita nele? Hã? A gente podia dormir sem essa, né? Eu também. Nós temos que entender, meu irmão, cristã é o que nós somos. E nós temos que tomar posse disso, por isso nós temos que parar tudo e nos render a Jesus Cristo. Não é a nossa religião, é Jesus Cristo o negócio. E se for nele, vai acontecer um negócio aqui dentro de nós. Porque às vezes a gente quer mudar a vida do nosso marido, mas aqui a gente não muda. É engraçado, né?
A gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar a minha sogra, eu quero mudar a minha família. Mas e eu, mudei? Fala aí, irmão. A gente quer mudar os outros, mas a gente não pensa que a gente tem que mudar a gente primeiro? Quem muda os outros não é você, quem muda os outros é Deus. Como é que Deus vai mudar os outros se Ele não mudou você? O negócio vai acontecer aqui dentro de nós. Jesus disse, aliás, que por isso nós temos, olha como uma coisa é intensa, nascer de novo, tem que morrer e nascer de novo. Tanto do tamanho da mudança, que o negócio é intenso aqui, tudo em nós vai demonstrar que nós escolhemos então trilhar esse caminho que nos leva ao Santíssimo. Você acha que foi à toa que no Evangelho de Jesus, ele disse, eu sou o quê? O caminho. Que caminho? Que leva ao santo lugar. Eu sou a verdade. A verdade que tem que estar dentro de todos nós. Eu sou a única possibilidade de vida. E ele disse mais o quê? O que ele disse mais na sequência? Ninguém vai chegar a Deus se não for por mim. Ninguém. Ah, mas eu já fui na igreja, levantei minha mão e batizei. E o resto? Tá bom? Vocês me perdoam? Jesus Cristo, meus irmãos, é o nome dele. Nós temos que levar isso a sério. Esse texto de Hebreus é muito rico isso. É muita verdade daquilo que tem que estar dentro de nós, tá bom? Não adianta uma religião para os seus familiares falar, nossa, a galera é evangélica, que linda. Ai, nossa, a galera parou de ir para o boteco, ai, que bonito. Aí tem que parar mesmo. E só tem morte lá, vai te quebrar, é uma desgraça, vai acabar com a tua saúde. Você está fazendo o que lá, idiota? Morrendo? Para quê? Sai de lá, seu trouxa, acabou com o seu casamento. Agora, querido, não vem com leizinha dizendo que isso pode, não pode. A irmã está no pecado porque está usando a saia para cima do joelho. Você vai para o inferno com lei. Nós vivemos Jesus Cristo. Jesus mandou, eu vivo. Jesus não mandou, não vivo. Essa é a verdade do Evangelho que importa. Isso é Evangelho. O resto é balela, é conversa de religião, que não serve para você. Só serve o caminho que te leva para o santo lugar. O santo dos santos, o lugar santíssimo. E esse caminho se chama Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. Ele é a única verdade. Ele é a vida, e sem Ele não tem Deus. E que nós possamos tomar, você crê nisso? Você crê nisso? Nós possamos tomar posse. E se você toma, pode até aplaudir Ele, porque Ele é bom. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica de pé. Vamos adorar diante da presença do Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia.